Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, eu cumprimento os colegas aqui, componentes do painel, e, desde logo, passo a palavra ao doutor André Abelha para iniciar a sua exposição. Oi, pessoal, tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês. Ralamos muito para chegar no dia de hoje, e hoje é o dia de curtir. O trabalho foi até ontem, hoje é um dia de muita alegria. Quem não estiver gostando, tira o sapato, levanta o pé, que eu faço aqui uma pequena enquete a ninguém. Todo mundo gostando, não disse, Gomit? 100% de aprovação. Eu estava ali sentado ao lado do Olivar, o Olivar botou a mão na minha coxa e perguntou, você está tranquilo? Eu falei, eu estava tranquilo, agora que eu fiquei tenso, né? Brincadeira, ó, coração para você. Pode botar a mão na minha coxa sempre que você quiser, tá? Bom, vamos lá. Eu vou voltar com vocês à década de 50, lá nos Estados Unidos, quando havia um programa de auditório muito famoso chamado Let's Make a Deal. E, em certo programa, o apresentador, ele montou no palco 3 portas fechadas e chamou um participante. Esse participante tinha que escolher uma das 3 portas. E o apresentador disse para ele, olha, atrás de 2 das 3 portas, em cada uma delas, tem um bode e, na terceira, tem um automóvel. Se você acertar a porta do automóvel, o automóvel é seu. Então, você escolhe uma das portas. E ele escolheu, efetivamente, foi lá para a porta número 1. Depois que essa escolha foi feita, o apresentador, então, que obviamente sabia onde o automóvel estava, ele abre uma das portas. E o que tem na porta? Um bode. E aí, então, ele vira para o participante e pergunta, você quer trocar de porta ou você quer permanecer na porta que você escolheu? Porque a pergunta, de outra maneira, significa o seguinte, que escolha vai te dar mais chance de ganhar o automóvel? Ficar na porta ou trocar de porta? Gomide, o que você faria? É melhor trocar de porta, é melhor ficar ou tanto faz? Tanto faz, 2 portas, 50%. Né? Pois é, então, na época que o programa veio ao ar, quando o apresentador revelou, né, o resultado, quais seriam as chances, a chance era de 1/3 e de 2/3, não de 50% para cada porta. E isso gerou a revolta, inclusive, de alguns matemáticos premiados da época. Falaram, isso é absurdo, são 2 portas e 50%. Eu não vou ficar explicando aqui agora porque é 1/3, 2/3. Quem quiser depois me procura ou dá uma olhadinha no Google porque isso acontece. Mas eu posso garantir é que a maioria aqui dos presentes no auditório não concorda com isso. Não é possível ser 50%. Né? Isso ficou muito famoso e foi conhecido como problema de Monty Hall. E por que isso acontece? É por causa da intuição. Porque esse tipo de escolha agride a nossa intuição. E o nosso cérebro, ele vem sendo moldado ao longo de toda a história da evolução, eu estou falando de bilhões de anos, para agir conforme a intuição. Porque foi a intuição que fez os nossos antepassados e nós mesmos escaparmos de predadores e de outros perigos. Então, é natural e esperado que nós, em muitas situações, hajamos com base na nossa intuição. Acontece que, em determinadas situações, a intuição pode nos levar a erros muito sérios. E o caso que eu me propus a falar aqui com vocês, no meu entendimento, é um deles. A meu ver, é por causa da intuição que nós temos tanta polêmica. Aliás, eu até tenho dúvida se chega a ter polêmica, porque o entendimento é tão pacificado em relação a que momento, né, o condomínio nasceria, que quem entende diferente é uma minoria minúscula. Não é, Melim? Eu e Melim estivemos lá na Jornada de Direito Civil,
na Comissão de Direitos Reais, o Marco Aurélio estava lá também, e nós fomos defender, né, justamente essa tese de que momento nasceria o condomínio edilício. E quando eu fui, em determinado momento que eu fui argumentar, na minha frente tinha uma desembargadora do Paraná. E na hora que eu falei que o condomínio edilício, ele pode surgir, como efetivamente muitas vezes surge, antes do habite, ela olhou para trás com uma cara, assim, com os olhos arregalados e a boca torcida. Naquele momento eu realmente tive uma experiência de telepatia, assim, eu vi, ela me perguntou, eu não sei se você é idiota ou se você é louco. Né? Porque o jeito que ela me olhou, eu falei, não é possível, realmente. Eu fui para casa com aquela imagem na minha cabeça, né? E me pus a pensar, a refletir, falei, não, tem que estar errado, né? Porque efetivamente, Melim estava lá, fomos massacrados, né, Melim? Massacrados, assim. Realmente saímos como grandes loucos. E para, então, contextualizar essa situação, né, como assim esse momento que você está falando exatamente? Se a gente for pegar o processo de gênese e desenvolvimento do condomínio edilício, nós temos 6 principais passos. Primeiro, o registro da incorporação. Então, nem todo condomínio edilício surge de uma incorporação imobiliária, mas eu vou pegar aqui o que é mais comum. Então, registro da incorporação, habite-se, averbação da construção, a instalação do condomínio, a aprovação da convenção e seu registro. Entendimento majoritário é que o condomínio nasce por ocasião ou somente após a finalização da construção das unidades privativas. E vejam que isso não é um entendimento solto no ar. Se a gente pegar aqui as normas extrajudiciais da Corregedoria de São Paulo, a gente vai ver no artigo 224 que a instituição do condomínio ela é registrada mediante a apresentação do respectivo instrumento, acompanhado do quê? Do habite-se. Se a gente vai na Bahia, a gente vai ver o artigo 1398 com uma disposição muito parecida. A instituição do condomínio será feita a requerimento do incorporador, instruído com o quê? Com habite-se. Se vocês forem em outras normas de corregedoria de muitos outros estados, a gente vai ver o mesmo tipo de regra. E por que é que isso, né, acontece? Né? É porque existe uma certa salada conceitual entre coisas que são diferentes. Porque uma coisa é instituir condomínio. Eu falo da instituição, eu estou falando da criação. O condomínio, quando é instituído, ele nasce para o mundo jurídico. Eu estou falando da criação de um direito real. Isso está regulado onde? Artigos 108 e 1332 do Código Civil e também no 32 da 45.964, a Lei de Condomínio e Incorporações. Uma segunda coisa é regular esse condomínio. Eu falo em regular, estou falando em convencionar. Por que meio eu faço isso? A Convenção de Condomínio, artigos 1333 e 1334. Condomínio não nasce quando a convenção é aprovada, nem quando ela é registrada. Ele nasce quando ele é instituído. Uma terceira coisa é instalar. Né? Isso, aliás, esse termo nem na lei está previsto, instalação do condomínio. Isso nasceu da prática, né, das incorporações, é um ato, uma forma quase simbólica do incorporador entregar as partes comuns. Então, no fundo, né, o instalar nada mais é do que realizar a primeira Assembleia Geral daquele condomínio. Quando você vai eleger um síndico, quando você vai aprovar o primeiro orçamento, quando você vai, enfim, pôr aquele condomínio em funcionamento. E uma quarta coisa é construir. Construir é alterar a situação fática daquele condomínio, do ponto de vista da edificação. E é também, no caso da incorporação, o cumprimento da obrigação mais importante, que é de construir, entregar as unidades imobiliárias e partes comuns. A construção está regulada no artigo 44 da 4591, mas a instituição não. Bom, então a questão é, será que o condomínio nasce mesmo a partir do habite-se? Ou será que em momento anterior, quando eu ainda não tenho construção, isso é possível? Quem estava aqui, imagino que, se não todos, quase todos, viram o desembargador Loureiro falar claramente. Isso não é condomínio, porque não tem edificação. Como é que eu vou ter condomínio edilício se as unidades, as casas não foram ainda construídas?
E vocês vejam que, com base nesse tipo de noção, o Poder Judiciário considera a figura, né, determinados empreendimentos, como fraude à lei. Ora, se isso não é como vai ter condomínio de lotes é condomínio de edilício, eu não posso ter condomínio de edilício antes da edificação das casas, logo, fraude à lei. E assim se proibiu em São Paulo o condomínio de lotes, embora no Rio Grande do Sul, como o Brandelli falou, sempre foi admitido. E de onde vem isso? Isso vem da noção intuitiva de que a unidade imobiliária só existe quando a construção termina. Isso é intuitivo, faz sentido. Né? Com base apenas no bom senso, faz sentido. A unidade não existe se ela não foi construída ainda. Mauro, mas eu não estou aqui falando de arquitetura nem de engenharia. Eu estou falando de direito. E essa intuição ela é apoiada, costuma ser, a meu ver, equivocadamente, apoiada no artigo 44 da Lei de Incorporações, porque ele tem um trecho não tão feliz que diz que o incorporador deve requerer a averbação da construção das edificações para efeito de individualização e discriminação das unidades. Então, falar, olha aí, Abelha, essa é a prova de que é com a... E vejam a incongruência, porque todo mundo fala BITS, nem fala averbação da construção, mas usam esse artigo 44. Olha lá, está lá o artigo dizendo que antes da averbação da construção não há de individualização e discriminação das unidades. Mas, ora, todo mundo sabe que a interpretação literal é, de longe, o método mais defeituoso. Temos que ter muito cuidado com a interpretação literal. E, só para ficar em condomínio, se a gente for seguir à risca a interpretação literal, a gente vai ter problemas. O artigo 1344 diz que incumbe ao proprietário do terraço de cobertura as despesas com sua conservação. Se eu aplicar à risca esse artigo, eu não vou poder dizer que o titular do direito ao uso exclusivo também é responsável, porque o artigo só fala no proprietário, e o titular do direito ao uso exclusivo não tem propriedade, só tem o uso exclusivo. Então, não seria responsável? Claro que é. Então, para dar um outro exemplo, o artigo 504 do Código Civil, que trata do direito de preferência. Vejam as palavras que o legislador escolheu. Não pode um condômino em coisa indivisível vender sua parte a estranhos se outro consorte a quiser tanto por tanto. Ora, se a gente for partir da interpretação literal, não pode é não pode. Essa venda pode ser considerada inválida. Quando a gente sabe que a venda não só é válida, como é plenamente eficaz. Simplesmente o que ocorre é uma janela de 6 meses, durante a qual o condômino prejudicado pode entrar com a ação de adjudicação compulsória e forçar uma segunda transmissão. Na ação de adjudicação compulsória não cancela a primeira transmissão, com violação da preferência. Eu forço uma segunda. E para ficar na linha de baixo, então, se a coisa for divisível, ou seja, se a violação for em relação a um terreno que pode ser desmembrado, então não há preferência? Claro que há preferência. Então, mais uma vez, cuidado com a interpretação literal. E o artigo ele é uma obra-prima, ele continua. Ele diz, o condômino a quem não se der conhecimento da venda, pode haver para si a parte vendida a estranhos. A quem não se der conhecimento. Então, se eu interpreto literalmente esse artigo, eu vou poder dar conhecimento ao condômino, então, quando ele disser, eu quero, eu vou e violo a preferência dele, porque o artigo só se aplicaria a quem não se der conhecimento. Então, vejam, mais uma vez, cuidado com a interpretação literal. E isso, senhores, traz problemas. Isso não é uma coisa inofensiva. A primeira é a distorção do sistema. Ao você considerar que o condomínio só pode surgir a partir do habite-se, você tem incongruências sérias. Se a gente pega uma matrícula, por exemplo, de imóvel aqui em São Paulo, você vai ver o registrador, primeiro, ele registra a incorporação, para depois desmembrar o apartamento. Para quê? Para poder registrar garantias sobre ela, para poder registrar a sua transmissão, promessa de compra e venda ou compra e venda com alienação fiduciária. Então, você tem negócios jurídicos com efeitos reais sobre essa unidade. E aí vem, então, você enxerga a everbação da construção e, finalmente, a instituição do condomínio. Ora, mas se o condomínio só foi instituído lá na frente, como é que você registrou a transmissão
e garantias reais sobre essa unidade se ela ainda não existe, porque você não pode ter unidade imobiliária sem condomínio edilício. Só existe unidade imobiliária se existir condomínio edilício. Segundo problema é que você, se estiver instituindo um condomínio fora de uma incorporação imobiliária, você não vai conseguir inscrever o CNPJ e vai ter situações anômalas, como, por exemplo, a criação de uma associação que vai figurar simplesmente como veículo de arrecadação para a construção daquele edifício. A Receita Federal, na instrução normativa que trata do CNPJ, lá no anexo 8, quando trata do condomínio edilício, e essa, aliás, é uma disposição que muita gente nem conhece, e eu estou me referindo aqui à fiscal da Receita Federal, ela até abre uma janela em relação à incorporação imobiliária. Você não precisa necessariamente da convenção de condomínio registrada no Registro de Imóveis para obter o CNPJ. Se você tiver a certidão emitida pelo Registro de Imóveis que confirma o registro da incorporação, você também consegue. E por que você consegue? Porque com o registro da incorporação, você já tem condomínio edilício. Se você já tem condomínio edilício, de acordo, né, para efeitos fiscais, vai ter CNPJ. Mas se você estiver fora da incorporação imobiliária, nem essa instrução te socorre. E você tem efeitos sérios, como, por exemplo, os bancos. A maioria dos bancos só abre conta em nome do condomínio se você chegar lá com a convenção de condomínio registrada. Mas acontece que muitos condomínios não têm convenção, nem aprovada, não tem. Por que não tem? Porque não esqueceram de ter. Ou porque não foi via incorporação e ninguém pensou nisso. Ou porque o incorporador achou que a minuta do memorial era a convenção, quando é só uma minuta, isso não é convenção. E aí ninguém aprovou a convenção depois. O condomínio não tem convenção, hoje são 500 unidades, não consigo reunir 2/3 para ter convenção, nem consigo registrar. E no condomínio não pode ter conta bancária. Porque um dia um estagiário chegou lá no setor jurídico, teve essa grande ideia, isso se espalhou entre os bancos e pronto, ninguém mais faz. Tenta chegar lá com um registro da incorporação, ver se você vai conseguir abrir conta corrente. Você vai falar quem? Com o gerente? Né? O gerente fala, bom, ele tem uma cartilha, não tem a menor condição de decidir ali. Então, vejam, são problemas do dia a dia que vão se avolumando em razão desse entendimento. De novo, artigo 44 da Lei de Incorporações não trata da instituição. E isso está regulado no Código Civil. E reparem que o Código Civil, lá no artigo 1332, ele simplesmente repetiu a regra lá do artigo 7º da 4591. Então, a 4591, quando surgiu, ela corretamente, ela dividiu funções. Ela disse, artigo 7º vai tratar da criação do condomínio, artigo 44 vai tratar de outra coisa, mas não da criação do condomínio. O artigo 1332 preservou essa regra. Vejam que eu botei amarelo, além do disposto em lei especial. É o artigo 32 da 4591. Porque se eu estou numa incorporação imobiliária, não basta eu olhar para os requisitos do 1332. Eu tenho que olhar também para o artigo 32 da lei especial. Aí tem alguma exigência de habite para instituir condomínio? Olhem o artigo 32, vejam se alguém encontra habite como requisito para registro da incorporação. Seria um contrassenso, né? Porque se o prédio já tem... se você vai vender as unidades imobiliárias depois do prédio pronto, isso não é incorporação. Enfim. Mas, ainda, né, com aquele olhar, né, espantado da desembargadora, eu falei, não, mas tem que estar errado. Vamos pesquisar isso mais um pouco. Aí eu achei o artigo 483 do Código Civil. O artigo 483 diz que a compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura. Pronto. Essa é a solução. Então, não tem problema vender unidade imobiliária que não existe, porque o artigo 483 me permite. Só que, senhores, eu estou no campo do direito registral. Para efeito de criação de direitos pessoais, ok o 483, mas não para a constituição de direitos reais, para transmissão de direitos reais sobre bem imóvel. Eu não posso vender imóvel desmembrado antes de registrar o desmembramento. Nem posso vender lote antes de registrar o loteamento. Isso é crime, inclusive. Não pode. Se fizer crime, não vai registrar a venda desse lote. Por quê? Porque o lote não existe como unidade de imóvel separada, fracionada,
antes do registro do loteamento. E por que com condomínio edilício seria diferente? Isso aqui também eu estou falando de direito real. Então é por isso que, de novo, a meu ver, e minoritariamente, me parece muito claro que o condomínio edilício pode sim nascer desde o registro da incorporação. Pode não, ele nasce desde o momento do registro da incorporação. E não com a BITS. A consolidação normativa do Rio de Janeiro, lá no artigo 672, ele resolveu parte do problema. Vejam que o 672, ele diz quando a instituição de condomínio não for precedida da incorporação registrada. Aí sim você tem que entregar o ABITS. Está errado, mas é menos pior. Nem nesse caso deveria ser necessário, porque mesmo num caso em que um grupo de proprietários resolve instituir um condomínio edilício sobre aquele imóvel onde será exigida uma incorporação, basta eles apresentarem o quê? O projeto aprovado. Eles não vão poder vender, porque para vender, aí eles têm que registrar a memorial de incorporação, porque venda de unidade a construir é incorporação imobiliária. O 671 e 673, eles, inclusive de forma expressa, admitem a abertura de matrícula da unidade autônoma a construir quando a instituição do condomínio ocorre no bojo de uma incorporação imobiliária. Só para vocês verem com seus próprios olhos. Está lá, por exemplo, apartamento tal do prédio o quê? Em construção. Está aí, é um imóvel, existe. Se a unidade imobiliária existe, é porque existe atrás dela um condomínio edilício. Então, para que chongas serve o artigo 44, se ele não trata de instituição? Ora, o artigo 44 ele tem dois efeitos importantíssimos. O primeiro é por fim a incorporação. A incorporação imobiliária oficialmente termina com a averbação da construção, embora nós tenhamos aí efeitos posteriores, mas nenhuma contradição. E ela promove a alteração da qualificação registral daquela unidade imobiliária. Aquela unidade imobiliária a construir, ela passa a ser construída. O sistema é coerente. Então, nós, tal como sistema, nós precisamos ser coerentes. Ou a gente vai continuar com o entendimento de que o condomínio edilício surge somente com a BITS, e, nesse caso, nós não poderíamos admitir nem a venda, nem as garantias sobre unidades, já que essas unidades juridicamente não existem. Ou então a gente vai considerar esses negócios lícitos, e eu duvido que alguém aqui ache o contrário. Óbvio que os negócios são lícitos, e nós temos que, lutando contra a nossa intuição, considerar que o condomínio surge, sim, antes do ABITS. Nadar contra a corrente da intuição é difícil, mas o sistema jurídico nos dá as ferramentas para isso, e eu acredito que, nesse caso do condomínio edilício, isso é relevante, porque isso vai efetivamente flexibilizar muito as estruturas jurídicas na constituição de empreendimentos. Obrigado. Doutor Alexandre Gomide, por gentileza. O material, enquanto eles vão ligando, eu vou ressaltando aqui a alegria de estar aqui. Em primeiro lugar, dizer que o Ibradim já me trouxe algumas alegrias. Em primeiro lugar, a exemplo disso, o Olivar, eu trabalhei com ele há 10 anos atrás, a gente era muito amigo, mas a vida acabou nos afastando e nos vimos, agora a gente tem um contato muito mais próximo, estou muito feliz com isso. Conheci novos amigos, né? André Abelha se tornou um grande amigo, conheci hoje também o Denis, Bernardo Kesi, o Campelo eu já conheci, então, para mim é uma enorme satisfação fazer parte aqui do Ibradim. Estou muito feliz também porque há algo em torno de 20 alunos meus, de um curso que eu coordeno na pós-graduação em Recife, alguns alunos também de João Pessoa, são muito bem-vindos aqui em São Paulo. Agradecer também a presença aqui de vocês. Bom, eu vou tratar, já está funcionando, vou tratar sobre
algumas questões envolvendo limitação ao exercício do direito de uso em condomínios edilícios, né? Vou passar a introdução, que o tempo aqui é curto, para dizer o seguinte. Bom, chamou muita atenção, lendo a tese de doutorado do meu amigo Rubens Elias Carmo, ele dizendo que é muito comum algumas limitações em condomínios edilícios nos Estados Unidos, por exemplo, que limitam o uso daquela propriedade para pessoas famosas, para políticos, artistas. E o Marquinhos agora, Marco Aurélio, desembargador Marco Aurélio, né? Comentava comigo que lá no Rio de Janeiro, na verdade, também já há convenções estabelecendo esse tipo de limitação de uso a esse tipo de pessoas, né? Restrição também quanto ao número máximo de visitantes em cada unidade, restrição de uso por pessoa de religião distinta. Né? Convenções essas admitidas nos Estados Unidos. Chamou a atenção, o Rubens também mencionava um caso muito curioso, de um condomínio na Flórida, que havia uma proibição de gatos, uma vez que os moradores eram incentivadores de pássaros silvestres. Né? Muito bem, trazendo aqui para o Brasil, a gente, no passado, me recordava de algumas restrições, por exemplo, na Convenção Condominial, restringir o uso, primeiro, com relação aos serviços essenciais, né? A gente ainda encontrava alguns julgados no final da década de 90, início dos anos 2000, antes ainda da vigência do Código Civil, não permitindo, por exemplo, que fosse utilizada a vaga de garagem com relação ao condomínio inadimplente, não permitindo área de churrasqueira. Só que o brasileiro ele consegue ser ruim, né? E aí me lembro de um julgado, Rio Grande do Sul, que proibiram uma senhora, condomínio inadimplente, de utilizar o elevador, ou seja, ela tinha que ir de escadas. E aí a jurisprudência, um pouco mais atenta a isso, começou a restringir. Ou seja, hoje a gente pode dizer que essas restrições aos serviços essenciais são cláusulas claramente nulas impostas, caso assim sejam impostas em convenção condominial. E com relação aos serviços não essenciais, um voto, vejam só, 2012... Restrição aos serviços de praia. Possibilidade inadimplente de verba condominial que acaba por onerar os demais condôminos com aquelas despesas. É um julgado do meu vizinho, Solimene, de 2012, mas, na verdade, até mesmo que não seja um serviço essencial, por exemplo, utilização de churrasqueira, utilização de quadra. Quer que eu substitua para cá? Aqui? Por causa do vídeo? Tá bom. Perfeito. Então, voltando, perdão, ainda que tenha esse julgado do Solimene, a gente vê que hoje a maioria dos julgados estão dizendo que mesmo para serviços não essenciais, essa limitação de uso ela é uma cláusula abusiva imposta na Convenção Condominial. E há um julgado do Belize de 2016 que encerrou isso de uma vez por todas. Está aqui o recurso especial 1.564.030. Mais uma informação antes que eu me esqueça, que eu sempre me esqueço disso, meus amigos. Essa minha apresentação já está disponível no meu blog www.civileimobiliario.com.br, que ao final eu vou deixar o endereço para vocês, mas isso já está disponível. Bom, ou seja, meus amigos, atualmente qualquer limitação com relação aos serviços essenciais, isso já é considerado pela jurisprudência uma abusividade imposta na Convenção Condominial. Bom, demais limitações ao direito de propriedade. República de estudantes. Será que eu posso também limitar ao proprietário ceder o uso do imóvel para a República de Estudantes? Vejam só um julgado do Maia da Cunha. Talvez até um pouco preconceituoso, né? Várias pessoas de nenhuma ligação familiar, vivendo longe dos familiares, que se unem tão somente para baratear o aluguel, possuem o tipo de vida que, pelos hábitos e horários, sem contar a constante rotatividade, independentemente de ser certo ou errado, não pode ser considerado essencialmente residencial. E a restrição contida na Convenção destina-se exatamente a permitir que os moradores tenham um determinado padrão de moradia que aquele adstrito às residências familiares. Ou seja, nesse julgado em específico, permitiu-se, sim, uma limitação de uso para que o proprietário alugue a sua unidade para a República de Estudantes. O julgado que eu acho um pouco mais interessante, já julgado em 2011, diz o seguinte, parece até uma resposta ao julgado anterior, né?
É preconceituosa a alegação de que estudantes, em razão da ausência de parentesco entre si, perturbam a paz e o sossego. Pelo contrário, uma família pode causar numerosos problemas para o convívio de um condomínio. Vale a pena citar os seguintes exemplos. Veja só, Marquinhos. Um pai de família pode ser um alcoólatra e chegar todos os dias em casa bêbado e causar confusão na portaria. Uma mãe histérica pode passar o dia gritando com os filhos pelas áreas comuns do prédio. Um filho pode ser um baterista que insiste em tocar seu instrumento até altas horas da noite. Uma filha pode namorar um traficante que passa a ter livre entrada no edifício e transforma a unidade em ponto de venda de drogas. São hipóteses envolvendo membros de família protegida pela Convenção. De outro modo, atenção. É possível que o apartamento seja habitado por estudantes religiosos que tenham como únicas atividades comer, dormir e rezar. Muito bem. Prosseguindo. Outras limitações, né? Um outro ponto que chama muita atenção agora, limitação, por exemplo, locação por temporada, né? Seja nos sites tipo Airbnb, como nós vimos, seja na locação convencional, por temporada. Será que eu posso impor uma restrição, limitar o proprietário a alugar? Meu pai tem um apartamento lá no Rio, né, Marquinhos? E ficava parado e tal. Aí a minha esposa, que estava administrando, ela disse o seguinte: Alexandre, a gente está fazendo Airbnb, recebemos aqui um pedido para a Copa, uma família de argentinos. Falei, qual o problema de ser uma família? Isso é preconceito, não admitir. Claro, vamos alugar. Só que eram 8 primos homens argentinos. A síndica disse o seguinte: Alexandre, a gente estava na esquina ouvindo uma van gritando e batendo. E aí a van parou na frente do prédio. E a gente não entendeu. E aí ele simplesmente disse: não, a gente alugou um imóvel aqui. E aí, a partir de lá, o que eu chamo de leitito, que é o meu pai, né, a convenção impôs a proibição de utilização de... Será que isso é possível? Limitar o uso a dessa maneira? Vejam só, um julgado recente, em primeira instância, aqui em São Paulo, de uma sentença, determinou o contrário. Determinou que julgou procedente uma ação de um casal que comprou efetivamente para investimento e pretendia alocar para esses sites. Determinou o seguinte: julgou procedente a ação, bem como para determinar que o condomínio réu se abstenha da prática de qualquer ato ou comportamento que signifique ou tenha a pretensão de impedir o uso pelos autores do imóvel descrito na inicial para fins de locação para a temporada. Agora, por outro lado, vários julgados hoje em dia aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo têm declarado lícita e regular essa limitação. Ou seja, permite-se sim que, se houver decisão unânime dos condomínios, que pode sim haver a restrição da locação para temporada, seja através desses sites Airbnb ou não. Aqui, mais um julgado também nesse sentido. Por fim, limitação de uso com relação ao condômino antissocial, ou ainda, como alguns dizem, ao condemônio, né? Porque realmente todo edifício há um sujeito que às vezes extrapola um pouco. E a grande dificuldade de saber é o seguinte: se a gente fizer uma interpretação do artigo 1337, a gente fica na dúvida se o 1337 permite ou não a exclusão do condômino antissocial. Vamos fazer a leitura muito rápida. O condômino possuidor que não cumpre reiteradamente com seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de 3/4, ser constrangido a pagar multa até o quíntuplo do valor atribuído à contribuição, conforme as gravidades da falta e a reiteração, independentemente das perdas e danos que se apurem. E o parágrafo único diz o seguinte: o condômino possuidor que, por seu reiterado comportamento social, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais até ulterior deliberação da Assembleia. Ou seja, eventualmente, a depender da gravidade da minha atitude ali no condomínio, eu posso ser constrangido a realizar o pagamento de até 10 vezes o valor da multa. E o problema aqui do condomínio antissocial é que, muitas vezes, o sujeito ele pode receber uma multa e continuar com este comportamento tido como antissocial.
E aí o pessoal discute. De uma parte, por exemplo, Flávio Tartucci, o próprio Bunazar, entende? O nosso sistema, este é um limite. O nosso sistema não permite que, por uma decisão do condomínio, ainda que tenha um contraditório, um procedimento, ainda assim não é possível a exclusão. Ou seja, limitar o condômino de utilizar, porque é uma restrição muito grande do direito de propriedade. Eu, proprietário, deixar de utilizar a minha própria unidade, né? Ou seja, para alguns que são mais legalistas, entendem que há um limite. Ou seja, o código ele não permite que, além da multa, possa sofrer uma restrição ainda maior. Agora, conversando, por exemplo, com o Bunazar fala, Bunazar, mas qual a solução que você dá para um sujeito que reiteradamente tem um comportamento social? Poxa, você vai aplicando multa, e num dado momento o valor pode ser ainda equivalente ao valor da unidade, e aí a unidade pode ser arrematada por terceiros e tal. Falei, mas quanto tempo isso pode levar? Né? E vejam, a conduta do condômino antissocial não é aquela de uma festinha ou outra que eu, na minha juventude, fazia ali na minha casa. Não é essa. A do condômino antissocial é aquele sujeito que faz festa segunda a sexta, ou segunda a segunda, nudez, que mais? Briga, baixaria. E oi? Vascaíno também. E há realmente casos, pessoal, que ultrapassam o mínimo de um limite razoável. E até com relação a condôminos violentos. O primeiro caso que se teve notícia foi do Rio Grande do Sul, que era um sargento aposentado, que ele colocava anúncio no jornal de oferta de emprego. E uma moça simples lá, buscando emprego para empregado doméstico, ele estuprava as meninas lá. Ele andava armado, ele ameaçava o síndico, ele recebia as multas e ele pagava as multas. E não tinha o que fazer mais, e as pessoas tinham medo. Até que um determinado dia, ele ameaçou uma menina de 16 anos dentro de um elevador. Não é minimamente razoável você prosseguir numa vida condominial com um sujeito como esse. Então, me chamou também muita atenção um caso aqui em São Paulo. Esse é muito interessante, né? Tem de tudo. Teve briga, baixaria, festa, carnaval. E aqui alguns trechos da inicial, né? Só para vocês entenderem que tipo de comportamento antissocial que a gente está falando. Mas aqui uma reclamação. Foram 106 reclamações que existiam contra este condômino. E os próprios moradores disseram o seguinte: a gente tem medo de fazer reclamação, então a gente tem limitado. Então foram só 106. Né? Mais uma festa de madrugada de domingo. Começou ontem às 10h40 e terminou hoje de madrugada, 6 da manhã. A situação está insustentável. O fulano acha que a casa dele é uma boate. Até raio lasers, luzes e gelo seco já colocou na varanda. Peço providências. E aqui dizendo que eram 106 reclamações. A minha juventude não foi muito bem aproveitada, meus amigos. Vejam só. Essas aqui são imagens ali do elevador. Tem um índio, né, que eu estou entendendo, tem um índio no elevador e um sujeito ali dançando. Isso aqui era uma das reclamações que eram tidas em razão desse comportamento absolutamente antissocial. Né? Então, como a gente vai cuidar? Né? O que foi registrado nessa sentença? Relatou comportamentos abusivos do réu, promovendo festas de madrugada com gritarias, músicas altas e algazarras, também por parte de seus convidados. Ainda intimidaria os moradores do prédio, ameaçando de agressões físicas e de morte. Profere palavras de baixo calão, como racista, e algumas eu achei um pouco demais para trazer aqui. Otário, homofóbico, síndico de tal. Faria mau uso das áreas de lazer do edifício, com convidados em excesso ao limite permitido. Juntamente com seus visitantes, utilizando a sauna e piscina, e molhados transitariam pelo elevador social com traje de banho. Seminus frequentariam a sala de ginástica do condomínio e não seriam cuidadosos com a utilização dos equipamentos. O réu reiteradamente estaciona seus veículos e os de seus convidados fora das vagas de garagem, motivo pelo qual já lhe foram aplicadas diversas multas. O valor das multas, nesse caso em concreto, é o valor de R$640 mil, que ele não pagou nenhum. Ou seja, quantas multas já não foram aplicadas neste valor de 10 vezes o percentual da taxa condominial? Bom,
Então, neste caso, por exemplo, foi julgada a ação procedente. O tribunal tem entendido, de fato, tem acolhido cada vez mais essas circunstâncias em que pode, sim, fazer limitação do direito de uso do próprio proprietário, de utilizar a sua própria unidade nessas circunstâncias que são circunstâncias tidas como circunstâncias, atos limites, assim, né? Atos limites. Não é uma festinha ou alguma coisa. É um ato realmente muito... Então, como resolver, né? Eu vou passar a bola para o Marco Aurélio, para ele tratar um pouco mais, mas eu gostaria de encerrar o seguinte. De fato, sim, morando em São Paulo, fico muito feliz a gente ver uma palestra como as que foram precedidas agora, para tratar a respeito de coworking, co-living. É muito comum aqui em São Paulo a gente morar, às vezes, num edifício, a gente não conhece o nosso vizinho que mora lá há 20 anos. Na verdade, às vezes, a vida corrida de São Paulo insegura nos faz acreditar que talvez as pessoas moram nos condomínios não por uma questão de querer compartilhar. Nem sempre é isso. Uma questão de facilidade, de segurança. E a gente tem uma sociedade, de certa forma, um pouco mais, assim, digamos, um pouco mais fechada, individualista, e, claro, às vezes intolerante. Tá? Então, eu fico muito feliz a gente começar, principalmente os jovens, vendo as facilidades que se tem agora de utilizar coworking, co-living e tal. Mas, de fato, a questão das limitações do uso da propriedade, elas devem ser verificadas com atenção, com cautela, por nós, operadores. Naturalmente que o direito de propriedade ainda é um direito muito relevante e usar a propriedade é o direito mais interessante, claro, da propriedade. Então, certas limitações eu acho que cabem, desde que, claro, com uma certa... A gente precisa, talvez, ter trabalhos científicos que criem pressupostos para que a gente possa saber exatamente quais são as circunstâncias que cabem à limitação ao direito de uso, mas eu acho que hoje em dia, sim, cabe, em casos específicos, a limitação de uso. Muito obrigado pela atenção de vocês. É uma pena que o doutor Barbaresco não estivesse nesse painel, pois eu ia perguntar a ele o quanto aquele rapaz ali do elevador, se ele seria desejável naquele condomínio de senhorinhas que ele apresentou. Aquele elevador. Doutor Marco Aurélio Bezerra de Mello, por favor. Boa tarde a todos. Sejam as minhas primeiras palavras de gratidão ao Ibradim pelo convite e também queria externar minha alegria de estar aqui em São Paulo com vocês para discutir temas tão relevantes. Ontem à noite eu estava preparando o que iria dizer hoje, estava no escritório, em casa, minha mulher passou, falou: o que você está fazendo? Eu falei: não, eu vou fazer uma palestra amanhã em São Paulo sobre aspectos polêmicos do condomínio edilício, mas são só 15 minutos. Aí ela, que é advogada, professora, virou o pezinho assim, Deus me livre, vai para São Paulo para falar 15 minutos, pega avião, fica o dia inteiro, vai 15 minutos de condomínio edilício, foi embora, foi fazer. Eu fiquei absolutamente perplexo. Só que eu não fui voltar ao assunto, porque seria meia hora depois e já tinha tantos assuntos na mente das mulheres, são assim, né? Elas jogam a bomba e depois, aquilo que você falou, o que eu falei? Então, aí eu fiquei com a minha reflexão e tal, mas aí eu descobri que, na realidade, eu vim aqui hoje não para falar sobre condomínio edilício, que todos aqui conhecem tanto quanto eu, muito mais do que eu, porque vivem diariamente isso. Eu vim aqui para celebrar a criação do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, né? Nós tivemos oportunidade de participar e trabalhar na criação do Brasilcom, do Instituto Brasileiro de Direito de Família. E, para ficar nesses dois, eu não saberia apontar a quantidade de contribuições que o Instituto Brasileiro de Direito de Família fez para melhorar esse ramo do direito. E, com certeza, Gomide, esse é o destino do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Então, na realidade,
Eu estou aqui para celebrar essa conquista, mas também tem que falar alguma coisa de condomínio edilício, né? E como eu já tinha combinado, que aqui é tudo combinado, viu? Não tem nada. Aqui é tudo combinado, tem script. Como eu tinha combinado com o Gomide, esse tema do condômino antissocial sempre me chamou a atenção desde a entrada em vigor do Código Civil. Porque eu vi ali uma oportunidade do Brasil, por exemplo, se aproximar da Argentina e da Espanha, que admitem interdição temporária, da Alemanha, que admite a interdição definitiva, da França e da Itália, que não tem lei, mas a jurisprudência permite que a convenção estabeleça, porque, efetivamente, o que fazer diante desse quadro? Você poderia colocar o slide do artigo? Porque eu queria trazer uma reflexão. O 1337, ele aqui, né, a gente está vendo aqui, ele trata de dois tipos de condôminos que queremos evitar. O do caput é o condômino nocivo. É aquele que descumpre reiteradamente seus deveres perante a comunidade condominial. E, para ele, a sanção pecuniária pode, efetivamente, resolver o problema. Mas, vejam, o parágrafo único, ele traz um outro tipo de condômino. Não é o que descumpre reiteradamente. Vejam o tipo legal. É aquele que gera incompatibilidade de convivência. O que fazer com alguém que gera incompatibilidade de convivência? Pensem aí, se você tem uma mulher que gera incompatibilidade de convivência, divórcio. Você tem um homem que gera divórcio. Agora, a índole do Código Civil e o de 2002, apesar de receber os bons eflúvios da Constituição Federal, continua com essa baixaria do excesso de patrimonialismo. Querendo resolver um problema que eu não vou... Os exemplos do Gomide são extraordinários. O Rio de Janeiro também, se eu começar a falar, ficar quieto. Porque vai fazer o quê? Aí tudo bem. Reunião, 3/4, a Assembleia designada para tal fim, assegura direito de defesa, 3/4 da Assembleia, não. 3/4 dos condôminos saem correndo do trabalho. Hoje não, hoje a gente tira aquele cara. E para 3/4, 10 vezes o valor da cota condominial. Cota condominial, R$500. Ele mora na cobertura, tem muitos recursos, por isso que faz tanta festa. 3 da manhã, tuntes, tuntes, aquele barulho infernal. 4 da manhã, 5 da manhã. Vem cá, vocês estão reunidos aí 10 vezes o valor da cota? Quanto? 5 mil? Quer em dinheiro ou cheque? Tem a moderninha? Eu pago também no... E pagou, e é o seguinte, hein? E amanhã tem festa. Amanhã tem festa, porque está pago. Nova Assembleia. Quer dizer, uma energia absolutamente desnecessária. Ninguém está falando em transformar esse expediente em como foi dito aqui, um instrumento de preconceito. Tanto que eu sou contra todas as medidas a priori. A priori é preconceito. Mas aqui, a posteriori, com ampla defesa, com contraditório, né, a possibilidade de se verificar judicialmente, porque a Assembleia ela vai só deliberar. Em todos os países, depende de intervenção judicial, e evidente, evidente. Fala assim, mas afeta o direito de propriedade. Meu Deus, será que a gente ainda vai ficar quanto tempo com esse fetiche excessivo da propriedade? A limitação à propriedade, ela tem pouco tempo, tem mais ou menos uns 3.000 anos, porque o imperador Caracalla
teve ocasião de dividir parte de Roma em minifúndios produtivos. Se o município tiver fundamento e quiser desapropriar ou estabelecer um tombamento, estará ali a restrição. Pode vender, pode alugar, pode doar, pode fazer o que quiser, infeliz. O que você não pode é morar. Por quê? Leiam. Porque você cria incompatibilidade de convivência através de droga, violência, estupro. Então fica o chalaciador, o irônico, né? O que cria incompatibilidade, e sai quem? Sai todo mundo. Sai todo mundo. Então, me parece que está na hora de nós interpretarmos o parágrafo único de modo sistemático. Não precisamos de lei. Parágrafo único diz tudo. Primeiro, incompatibilidade de convivência. E no final, meus amigos, vejam o final, 10 vezes o valor da cota. Como é que está no final? Até ulterior deliberação. Então, é lógico que essa ulterior deliberação vai deliberar mais 10 vezes a cota, mais 10 vezes a cota, mais 10 vezes a cota. Não. A ulterior deliberação da Assembleia pode ser efetivamente a da interdição temporária, como é admitido em alguns países, entre eles a Argentina e a Espanha, ou a definitiva, como é admitido, por exemplo, por todos na Alemanha. Então, eu acho que o teu posicionamento é esse. Eu estou aqui ombreando com o Gomide nesse pensamento. E tive ocasião, na 5ª jornada de Direito Civil, de sugerir um enunciado, acho que o Melim estava lá, né, e me acompanhou. Nesse último, ele me derrubou. Eu vou contar já já. Derrubou. Sei o André Abelha. O André Abelha está tentando se redimir aqui, mas não caiu na dele, não. Eu vou contar já já. E aí foi aprovado com um voto dissidente, mas um voto de peso. Foi do ministro Fachin. O ministro Fachin entendeu que o Brasil não deveria ter esse tipo de exclusão do condômino antissocial, etc. Mas o fato é que, tanto na comissão quanto na plenária, foi aprovado o enunciado, que mais ou menos assim ele diz, se as sanções pecuniárias não deram solução ao caso, assegurado o contraditório e ampla defesa em juízo, e a deliberação assemblear na forma da lei, poderá ser excluído temporário ou definitivamente o condômino antissocial. Outra questão que é algo preocupante, e foi muito interessante que eu, conversando com o Gomide, ele falou, Marquinhos, o que você está falando é exatamente o que eu preparei, e mandou os slides. Mas é uma coisa para a gente refletir, que sociedade nós queremos. Senhores e senhoras sabem, tanto quanto eu, que tem regimento interno hoje, 2018, e tem civilista dizendo hoje que é válida a cláusula em regimento interno que proíbe o empregado doméstico de usar o elevador social. Tem um daqui da USP, eu não vou. Quer dizer, impõe. Que sociedade é essa? Você não pode ter absolutamente nada a priori. Esse caso, relatado pela ministra Nancy Andrighi, era de uma idosa, 8º andar, e ela era proibida a utilização do elevador, porque estava inadimplente. Mas chegando cheia de compra, né? O porteiro, o dona Maria Sônia leva, até ajuda a senhora a carregar pelas escada, mas o elevador a senhora não pode usar, não, porque a senhora está inadimplente. Área de lazer, tive a oportunidade, nessa última jornada, 2 meses atrás, um enunciado singelo, uma proposta. É nula a cláusula em convenção de condomínio
que exclui o condômino inadimplente do acesso às áreas de lazer. Foi uma coisa interessantíssima. Porque começou, não, ótimo, e vamos estender o enunciado para... Por que não? Pô, isso aí, pá. No final foi rejeitado. E o Melim foi o primeiro. Bastou um eminente advogado, nosso querido amigo, não vamos falar o nome, falar assim, mas e a autonomia privada? E a autonomia privada? Falou da autonomia privada, todo mundo, né, recolhe as armas. Sinceramente, a autonomia privada deve ceder a valores constitucionais. Penso, Gomide, que a melhor forma para solucionar essas questões difíceis é, efetivamente, a análise da horizontalização das garantias fundamentais. Vamos ver se a cláusula ofende alguma cláusula pétrea da nossa Constituição. Se não ofender, a autonomia privada. Se ofender, é melhor ficar com a Constituição. Agora, eu fiz aqui, com o apoio da Latam, algumas questões. E eu, pelo menos uma, eu gostaria de trazer. Porque senão eu fiquei só na tua cola, né? Que é a questão da personalidade jurídica do condomínio edilício, que é um tema relevante. Sabemos todos nós que na dogmática clássica, condomínio edilício não tem personalidade. Mas talvez seja chegado o momento de superarmos essa dogmática. Não porque tem CNPJ, porque a Lei 4591 de 64, diante do inadimplemento do condômino, permite que o condomínio edilício adquira a unidade autônoma na construção por administração. Não, também, mas não é. Mas simplesmente pela funcionalização dos institutos. O direito tem que ser analisado na estrutura e na função. Estrutura é importantíssimo. Vai nos dizer o que é. E função vai responder o que mais relevante tem. Que é o quê? Para que serve? Para que serve? E se você tem a oportunidade de atribuir personalidade jurídica ao condomínio edilício, para, por exemplo, adquirir uma área de terras e ali fazer um estacionamento, por que não? Porque o registrador vai suscitar dúvida. No Tribunal de São Paulo, essas dúvidas têm sido rejeitadas, que é um avanço aqui, Conselho da Magistratura. No Rio de Janeiro, ainda, lamentavelmente, não é assim. Qual, então, por que não tem só personalidade judiciária? Como espólio, massa falida. Todas essas figuras têm apenas personalidade judiciária porque são figuras temporárias. Nascem e se extinguem. E o condomínio edilício? Ele é perene. Então, pode haver necessidade de os condôminos darem àquele condomínio edilício a aptidão para adquirir direitos e contrair deveres na ordem civil. E, nesse sentido, é uma questão polêmica, mas eu gostaria aqui de externar, né, o nosso acatamento em favor dessa tese, que é também do professor Frederico Viegas, professor da UNB, em uma tese de doutoramento. Meus amigos, muito obrigado a todos. Obrigado, doutor. Eu tenho uma pergunta agora para fazer ao doutor André, mas como ela se trata de uma situação ocorrida em Florianópolis, eu estou com receio dele cobrar, né, porque aí deixa de ser uma pergunta, uma consulta, eu acho isso, doutor? A questão é a seguinte, doutor. O Código Civil diz que, abre aspas, para ser oponível contra terceiros, a convenção do condomínio deverá ser registrada no cartório de registro de imóveis. Bom, com isso verificamos que a convenção não registrada, ela tem validade perante os condôminos. A questão é, a convenção não registrada representaria, então, um mero estatuto
com efeitos de direito pessoal, completamente, então, desvinculado do direito de propriedade? Isso permitiria, por exemplo, a utilização do Instituto do Condomínio Edilício entre lojistas de um mercado público municipal, por exemplo, que é um imóvel, né? Mas como ela não estaria registrada, ela não atingiria esta propriedade pública, certo? Então, essa é a pergunta. Poderia estabelecer um condomínio no mercado público municipal para que, de repente, os lojistas tivessem ali um acerto para um fundo de promoção ou qualquer outra espécie de acerto entre eles para as definições das suas prioridades? Isso está me lembrando, assim, certos alunos, quando fazem a pergunta, a pessoa faz uma pergunta em tese, né? Em tese. Né? Não. Bom, eu acho o seguinte, o 1333, quando trata da convenção e diz que ela será aprovada mediante a subscrição de 2/3 dos titulares das frações ideais, ela é explícita em dizer que, tão logo subscrita por esse grupo, ela se torna desde logo, obrigatória para todos os titulares de unidades autônomas, não só para esses 2/3, daí ela não tem a natureza de contrato, é um ato norma, para 100% dos condôminos, e não só para esse grupo, ela também se torna obrigatória para 100% dos possuidores e até dos detentores, independente de registro. Aí vem o parágrafo único, e aí sim trata do registro da convenção, e dizendo, olha, para ser oponível a terceiros, aí sim a convenção precisa ser registrada. E quem são os terceiros? É por eliminação. É que não seja nem condômino, nem possuidor, nem detentor. Então, só para esses terceiros que eu até tenho dificuldade de imaginar uma situação em que você vá precisar opor a convenção a quem não seja nem condômino, nem possuidor, nem detentor, é que você precisará de registro. Salvo situações, como eu disse, decorrentes da distorção do sistema em que você tem que apresentar a convenção registrada para o banco. Então, na prática, isso é importante, mas não pelo que diz a lei, e sim por uma prática, a meu ver, equivocada. Bom, dito isso, a convenção, então, ela, tão logo subscrita, ela gera efeitos reais. Ela gera obrigações próprio terreno, que obrigam a todos aqueles que forem titulares das unidades autônomas. A convenção, aliás, é um modo de os condôminos regularem, modelarem o direito real, que é o condomínio, a propriedade em condomínio edilício. E aí, indo para o teu caso, eu acho que isso até seria possível, mas desde que antes os titulares desses imóveis se reúnam, consigam fazer na prefeitura um remembramento desses imóveis, né, para conseguir tornar isso um terreno único, para então instituir um condomínio edilício, para só então aprovar a convenção de condomínio, porque você só pode ter convenção de condomínio em condomínio. Então, isso que eu vejo. E aí, já que você pegou a deixa do Gomide, eu vou pegar a sua deixa, viu, desembargador? Esse tema da personalidade jurídica do condomínio edilício, ele realmente é muito, muito polêmico. O Edu Sócrates, que está ali na plateia, ele acabou de publicar 2 livros. Ele não publica um livro, ele publica logo 2, né? E num deles ele defende que o condomínio tem personalidade jurídica. Eu acho que não tem, e que isso não é um impedimento para a aquisição, por exemplo, de unidades, ou numa adjudicação no processo judicial, ou numa arrematação, ou numa operação sem escritura de compra e venda, com o dono de um terreno vizinho. Porque, veja, eu não preciso atribuir ou considerar que o condomínio, que é um direito real, isso é um direito real, o direito real não tem personalidade jurídica. Eu não preciso atribuir personalidade ao condomínio edilício, embora isso até possa acontecer desde que sobrevenha uma lei dizendo isso, para admitir essa aquisição. Porque a figura do condomínio edilício, né, o que eu tenho ali nesse caso concreto, nada mais é do que uma espécie de representação coletiva. Então, quando eu falo condomínio, eu estou me referindo a quem?
Eu estou me referindo aos titulares das unidades autônomas, que é uma coletividade dinâmica. Então, é por isso que eu não vou, ao registrar, eu não vou botar em nome do fulano, cicrano, beltrano e dos outros 600 proprietários. Eu simplesmente digo, isso acontece em todos os contratos que o condomínio celebra, CLT, contratos de prestação de serviço, né? Está ali o condomínio como contratante. Só que, no fundo, não é o condomínio. Eu estou falando dos condôminos, de uma técnica de representação de uma coletividade dinâmica. Quem tem um artigo excelente sobre isso é a Milena Donato, um artigo chamado Condomínio e Subjetividade, em que ela explora exatamente isso. Eu concordo com ela. Então, acho que a gente não precisa da personalidade jurídica para solucionar esse problema. Doutor Marco Aurélio, há uma discussão, né, nós sabemos que a jurisprudência sobre a impossibilidade da uso capião de áreas comuns. Essa discussão, geralmente, ela se trava num âmbito meramente civil, né, do direito civil, mas o meu questionamento seria possível a privatização da área comum, né, ou, no caso, por uso capião, se um eventual espaço não estiver recebendo a sua destinação social da propriedade, e o condômino, então, o der, né? E ele pega e vai lá e realmente ocupa e dá a destinação social daquele imóvel? Bom, a primeira questão sobre o tema é que, muitas vezes, é conveniente ao condomínio edilício essa privatização. Então, uma deliberação assemblear, ela vai dizer, por exemplo, que aquela área comum dentro do playground vai virar um coffee shop. E quem vai explorar é o condômino do apartamento 301, que tem o know-how, que tem o interesse. Agora, essa privatização ela é sempre precária. Ela nasce de uma deliberação precária e, como precária, também pode haver, a qualquer momento, a cassação. Isso, então, é, digamos assim, a regra. Agora, nós temos situações excepcionais. Por exemplo, condomínios antigos em que o hall dos elevadores, o apartamento do condômino, ele fica distante do hall dos elevadores de uma forma que vários outros condôminos do andar sequer passam por ali. E aí ele fecha, em determinado momento, aquele corredor, e aí nós estamos falando em 10, 20, 30, 40 anos de utilização. Muito bem. Pode o condomínio edilício de inopino cassar essa autorização? Me parece que, se não tiver um justo motivo, nós teremos uma situação de abuso do direito contra o condômino, que ofendendo, inclusive, a boa-fé objetiva naquela figura parcelar, por todos conhecida, que é o venire contra factum próprio, que, aliás, há precedente do STJ, também do Tribunal do Rio, nesse sentido. Tudo bem. Agora, vai poder usucapir? De certo que não. No meu modo de ver, não. Há uma porque dentro de um condomínio, nós sabemos, ele é formado da justaposição de propriedade exclusiva com propriedade plurima. E aquela propriedade plurima é como se cada um fosse mandatário do outro. E entre mandatários nós não temos animus domini. E, por outro lado, também é de se reconhecer que não há a possibilidade de uma identificação precisa da área possuída, que é um requisito indispensável para o uso capião. Então, é possível a privatização? Sim. É possível cassar? Sim. Salvo abuso do direito. Agora, uso capião, de jeito nenhum. Eu só queria ir para a tréplica, né, porque, para dizer que essa questão da atribuição da personalidade ao condomínio edilício, a função social desse reconhecimento não se restringe à aquisição de unidade autônoma. Vai muito além. E mesmo na aquisição
de unidade autônoma, vários registradores suscitam dúvida, criando o quê? Insegurança jurídica. Então, eu mantenho o que eu disse. É chegado o momento de nós observarmos a funcionalização do Instituto e, quem sabe, deixarmos um pouco de lado a estrutura dogmática clássica. Eu pergunto à organização, temos mais uma pergunta, é isso? Doutor Gomide? Doutor, rapidamente, então, só para a gente encerrar, a convenção do condomínio, ela é arquivada no momento da incorporação. Qual seria o momento adequado, no seu entendimento, para votação dela e aprovação? Tenho a mínima ideia. Como é que é? A convenção do condomínio. Convenção do condomínio. Ela é um dos. Convenção do condomínio, o memorial de incorporação, Isso, vai lá o incorporador, ele faz uma minuta. Uma convenção, e depois isso, na AGI ela vai exatamente, ser. A pergunta do participante é exatamente essa. Que momento que o senhor entende que seria viável, então, para a aprovação dela em caráter definitivo? Eu acho que normalmente, na própria AGI, você vai fazer ali a votação, que você pode reafirmar aquela convenção naquele padrão estabelecido pelo incorporador, ou, eventualmente, ali os condôminos vão poder, por exemplo, se reunir, como aconteceu no condomínio, salvo engano, em João Pessoa, dizendo o seguinte, olha, todo mundo aqui é maior de 60 anos. Todos aqui somos... Vamos fazer uma limitação na convenção condominial para estabelecer que só poderão residir aqui condôminos com idade maior de 60 anos. E isso funcionou muito bem. Só que tem um problema. Os idosos um dia morrem, né? E quem vai morrendo, abrindo inventário, um filho quis naturalmente utilizar ali e não pôde. Mas, na minha concepção, nos casos que eu tenho atuado, seria neste momento. Sem prejuízo, claro, de ter outras alterações em assembleias determinadas, né? Okay. Agradeço, então, a participação dos colegas e fica encerrado, então, esse painel. Obrigado.